Este é o vídeo de número 12, com as propostas para a reformulação das leis do trabalho, criação de outro sistema de aposentadoria e a criação de um programa especial para assistência social. Os trabalhos deste vídeo, somado aos dos próximos vídeos, contendo o programa da produção na pequena propriedade agropecuária, o programa de incremento da produção industrial e a reformulação dos programas setoriais, completam a proposta de reorganização do Brasil. A reformulação das leis do trabalho. O Legislativo Federal precisa criar ou alterar leis para reformular a legislação do trabalho, que elimine o emaranhado de normas que transformaram a relação entre capital e trabalho num bicho de 7 cabeças. Será preciso intensos debates entre o Legislativo Federal, o Executivo Federal, os trabalhadores, os empresários, com assistência dos especialistas da área, para que, aos poucos, ou mesmo de choque, sejam eliminados os inúmeros entraves atuais. Os entraves são os detalhes e mais detalhes criados e até festejados por muitos, como grandes conquistas dos trabalhadores. Isso, porém, tem sido uma grande ilusão, porque a soma de todos esses direitos forma um salário que mal dá para o custeio das famílias. Tudo isso é fruto de uma mediocridade de sindicatos e do próprio poder público, mas devem ficar mantidos na íntegra todos os direitos atuais dos trabalhadores, até o dia que houver inteligência de ambas as partes para tratar do assunto. Uma observação: o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço tem que obter rendimento igual ao da caderneta de poupança. Garantia ao trabalhador. Na reformulação, é preciso ficar garantido que o trabalhador receberá pelos serviços prestados nos prazos ajustados, seja de ente particular ou de ente público. Veja que é uma troca, cada parte tem que honrar o contratado e entregar a sua mercadoria. Caso o tomador da mão de obra seja ente público ou particular e não cumpra a sua parte, a justiça acionada deve mandar confiscar, no mesmo dia, qualquer coisa do tomador que seja suficiente para o cumprimento da obrigação. Essa providência é indispensável, porque o trabalhador depende desse recebimento para alimentar sua família. Não pagar o trabalhador pelos serviços prestados configura crime de apropriação indébita. Outra garantia importante é que os salários de todos os trabalhadores, sejam públicos ou particulares, sejam reajustados em janeiro de cada ano, para eliminar os efeitos da inflação. As garantias expostas eliminarão greve de trabalhadores por falta de pagamento ou por reajuste de salário. Política salarial. Que todos os trabalhadores sejam remunerados por uma base fixa de salários, e mais um adicional conforme a produtividade individual ou coletiva. Nas atividades particulares, para completar a harmonia entre o capital e o trabalho, deve ser normatizado para que os trabalhadores participem dos lucros das empresas. Afinal, sem trabalho e capital não haverá produção. É evidente que o empregador ou o empreendedor assume um risco ao colocar seu dinheiro no negócio e por isso deve ficar com a maior parte dos lucros. Com o decorrer dos anos, cada empresa deve fazer uma reserva que, ao igualar o patrimônio da empresa, ela, de forma compulsória, deverá aumentar a distribuição dos lucros, que podem chegar a 50%.
Os empregados, os empregadores e o poder público devem ter objetivos comuns que passam pela criação de empregos sustentáveis, e isso depende do crescimento da economia geral. Paridade entre os trabalhadores. Que todos os trabalhadores recebam os mesmos tratamentos referentes suas obrigações e direitos, sejam eles trabalhadores da iniciativa particular, servidores públicos, eletivos ou de carreira. Criação de emprego. Criação de emprego na agropecuária. Como na agropecuária as grandes propriedades vêm reduzindo a mão de obra, em razão dos avanços tecnológicos dos equipamentos do setor, então é preciso de imediato criar os programas de produção na pequena propriedade rural para receber essas famílias que perderam suas ocupações nas grandes propriedades. Veja os próximos vídeos. Esses programas também criam ocupação decente às famílias que hoje vivem de forma miserável nos arredores das grandes cidades. Criação de emprego na indústria. A criação de emprego na indústria está diminuindo, motivado também pelos avanços tecnológicos de máquinas e equipamentos. E, por outro lado, aumentou a oferta de mão de obra, pela necessidade das mulheres participarem ativamente do mercado de trabalho. Criação de emprego na área do turismo. Nessa área, sim, existe enorme potencial a ser desenvolvido, com geração de grande quantidade de emprego, tanto nas zonas urbanas como nas zonas rurais. Criação de outros serviços. Existem também vários outros serviços que podem gerar muitos empregos, como embelezamento e limpeza de ruas, avenidas, parques, estradas, enfim, de todos os ambientes públicos e particulares. Serviços ligados também à assistência social de modo geral e tantos outros semelhantes. O exposto mostra que a falta de emprego estável é uma realidade. Enquanto isso acontece, o Legislativo e o Executivo cruzam os braços à espera que o povo resolva o problema. E quando falam em criar emprego, geralmente falam em criar emprego sem sustentabilidade. Para compensar essa fraqueza composta de falha, falta e omissão, o governo comete um erro elementar e passa a distribuir esmolas para os mais pobres, tornando-os cada vez mais dependentes e sem esperança. Agora, segue a proposta de outro sistema de aposentadoria e pensões. O sistema proposto nada mais é do que uma poupança compulsória durante um período que confere ao trabalhador o direito a receber de volta o que é seu. Esse sistema não se mistura nem se confundem com a assistência social, que deve ser custeada com impostos. Fiz uma planilha que ilustra a aposentadoria proposta e passo os dados para você construir a sua. Dados. Uma pessoa começa a trabalhar aos 20 anos e contribui durante 40 anos, ou seja, 480 meses. Seu salário é de R$1.000. Contribui com 8% sobre o salário, que soma R$80, que multiplicado por 480 meses soma R$38.400. Seu empregador contribui também com 8%, ou seja, R$80 por mês, que multiplicado por 480 meses somam 38.400. Soma total 76.800, que aplicados na poupança a juros de 0,5% ao mês,
perfaz o montante de R$ 320.222,99. Análise da planilha para uma estimativa de vida de 90 anos. Primeiro, de R$ 320.222,99, deduz-se R$ 80.055,75, que corresponde a 25%, para equacionar os detalhes do sistema. O saldo de R$ 240.167,24 deve continuar aplicado na poupança e amortizado mensalmente para pagar a aposentadoria. Sem detalhar mais, pode-se afirmar que a aposentadoria mensal fica em torno de R$ 1.550. Esta simulação mostra o tamanho do erro da falsa aposentadoria atual, motivado pela mistura absurda da aposentadoria com obrigações sociais que devem ser custeadas pelos impostos. É preciso ficar bem claro que a aposentadoria não pode ser uma renda miserável para os velhos não morrerem de fome, mas sim uma poupança para o enriquecimento da sociedade. Os aposentados ainda podem receber o fruto de sua poupança, ou seja, um ganho igual ao que recebia e corrigido no início de cada ano, e trabalhar, transmitindo suas experiências. Programa de assistência social. Aqui, somente é preciso dizer que tudo que for assistência social terá que ser custeado pelos impostos. Obrigado. Veja o próximo vídeo de número 13 com a proposta de programas para os pequenos produtores da agropecuária.